Para você que acompanha o mundo político, deve ter reparado que há alguns meses, alguns apoiadores do presidente Bolsonaro chamaram os militares que fazem parte do governo de positivistas. Mas afinal, o que eles queriam dizer com isso? Que negócio é esse de ser positivista? Quer aprender melhor sobre essa história? Meu nome é Pedro Rodrigues e sejam bem-vindos a mais um Manual do Brasil. Esse é mais um episódio da série Dicionário Político de Bolso. O objetivo é explicar de forma clara os principais termos falados em muitos discursos políticos aqui e em outros países, para você entender exatamente o que eles significam e, dessa forma, argumentar e entender ainda melhor essas discussões tão comuns nos dias de hoje. E antes de falar sobre positivismo, caso seja sua primeira vez por aqui, não deixa de se inscrever e não esquece de dar um like nesse vídeo. Isso é muito importante para a gente fazer o canal crescer cada vez mais. Você aí está com um pensamento positivo de que hoje vai dar tudo certo no seu dia, porque você sabe que o pensamento tem força e ele opera através das leis da atração? Não é nada disso que a gente quer falar hoje aqui nesse vídeo. Como você pode imaginar, o termo positivismo possui vários significados para as mais diversas áreas do conhecimento. E é tão importante frisar que o conceito filosófico positivismo que a gente vai falar aqui hoje é a sua vertente voltada para o mundo político. De forma bem direta ao ponto, a gente pode definir positivismo como a visão de que somente podemos conhecer aquilo que deriva da observação científica, ou seja, de que só podemos encontrar a verdade das coisas através da ciência, da experimentação e da análise de dados. Tudo que não pode ser mensurado ou testado não é de fato algo real. Essa corrente filosófica nasceu no início do século XIX, no auge da Revolução Industrial. Se você lembra do nosso vídeo sobre o socialismo, sabe que essa era uma época de mudanças profundas na sociedade que via um crescimento sem igual da ciência e da técnica. Foi nesse ambiente de profunda crença no aspecto técnico e científico que surgiu Auguste Comte, o maior nome da filosofia positivista. Segundo ele, deveríamos abandonar as superstições religiosas e focar apenas na razão como guia moral e social da sociedade. Em resumo, os positivistas interpretam a história como uma evolução constante rumo a uma sociedade industrial racional, regulada segundo critérios científicos. Nesse momento, você aí já deve estar se revirando e tentando entender, mas como isso tudo tem a ver com a política? Então, olha como as coisas são interligadas. Tendo o positivismo de Comte muita influência na Europa, era apenas questão de tempo para que suas ideias desembarcassem aqui no Brasil. Um dos maiores divulgadores dessa doutrina foi o militar Benjamin Constant Botelho de Magalhães, um dos articuladores da nossa República. As ideias positivistas ganharam tanta força que foram criadas escolas que seguiam a doutrina kantiana. Elas eram tão importantes que influenciaram até o texto da nossa bandeira, Ordem e Progresso, que é inspirado no lema positivista Amor como princípio, ordem como base, progresso como objetivo. Então, o positivismo sempre esteve de alguma forma dentro do nosso imaginário político. Essa vertente do positivismo prega que há maneiras técnicas de se resolver problemas políticos, ou melhor, que problemas políticos nem deveriam existir. Essa visão supõe que um punhado de especialistas poderiam facilmente substituir toda a discussão e confusão típicas do Senado ou da Câmara de Deputados, por exemplo. É claro que essa ideia não é exclusiva do positivismo, sendo tão antiga quanto Platão. Você deseja o mais competente capitão comandando um navio e não um marujo escolhido ao acaso. Também deseja que o melhor médico trate das suas doenças. Com essa comparação com a falta de perícia profissional, Platão critica a democracia, que coloca o cidadão comum no poder ao invés dos maiores sábios. Mas isso te lembra alguma coisa? Quando o presidente Jair Bolsonaro se vangloria de ter escolhido todo o seu primeiro escalão de ministros com critério técnico, ele se revela ao menos um pouco positivista. O loteamento de cargos do Executivo para legendas políticas em busca de apoio do Congresso
sem respeitar nenhum tipo de critério técnico, pode gerar ainda uma certa ojeriza da população a todo esse processo. Então, mesmo não percebendo, nós já aplicamos os conceitos positivistas no dia a dia quando falamos de política. Viu como esse conceito, que parecia tão distante, está tão perto de nós e a gente nem percebe? Mas qual o problema do positivismo aplicado na prática? Bem, primeiramente, a menção a critérios técnicos guarda certo prestígio, como se esses critérios fossem de alguma forma isentos de ideologia. Mas a crença de que há uma maneira científica de resolver os problemas políticos é também uma ideologia. Outro problema é que a realidade se mostra muito mais complexa do que a ideologia positivista faz crer. As disputas humanas que regem a política não são um empreendimento técnico a ser resolvido em um laboratório científico. Ela diz muito mais respeito à disputa pela distribuição de recursos de poder e daquilo que o poder representa entre todas as pessoas. Essa disputa envolve a formação de alianças, criação de regras e também o descumprimento dessas regras. Sendo assim, a democracia está muito mais próxima a uma série de regras do jogo sobre como distribuir os recursos de maneira mais pacífica possível, por dotar com algum poder, mesmo que muito pequeno, até o mais humilde cidadão. Pode não ser perfeita como os técnicos poderiam desejar. Contudo, a democracia foi o sistema até hoje mais capaz de gerar prosperidade e diminuir a violência no mundo. Por outro lado, muitos dos ideais surgidos da mente de positivistas descambaram para a violência e para ditaduras. Mas é claro que as críticas dos apoiadores do Bolsonaro aos militares não tiveram nada a ver com a filosofia positivista. Foi apenas uma palavra jogada fora do contexto original para falsear certa erudição. E por isso é tão importante a gente estudar e conhecer todos esses termos que a gente fala por aqui. Até porque, se eles criticassem a postura positivista dos militares, estariam também criticando diretamente muitos dos discursos do próprio presidente. Agora, se você quiser conhecer um pouco mais da filosofia positivista, a gente recomenda o livro Discurso sobre o Espírito Positivo, do próprio Augusto Conte, que a gente falou. Apesar do livro ser datado, pode servir de uma boa introdução ao assunto e serve para entender um pouco mais da origem do pensamento positivista. Vale também mencionar que isso nem de longe esgota tudo que se recebe o rótulo de positivismo. No direito, por exemplo, é bem influente o atual chamado positivismo legal ou positivismo jurídico. Na filosofia, ficou muito mais conhecido um grupo autodeclarado de neopositivistas, também chamado do movimento do positivismo lógico e também como Círculo de Viena. Eles até guardam alguma semelhança com o primeiro positivismo do Comte, mas também é algo bem diferente e bem mais complicado. A gente precisaria de um vídeo inteiro para falar somente a respeito desse assunto. A gente só vai observar de passagem que esse foi um dos movimentos mais relevantes para o avanço da filosofia no século passado. E agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha do movimento positivista na política? Essa visão de mundo faz sentido para você? Comenta aqui embaixo e deixa a sua opinião sobre esse tema. Vamos aproveitar esse espaço para trocar ideias de forma saudável e produtiva. Valeu e até o próximo vídeo. Deve estar pensando... Ai, cacete!